E o entrevistado dessa edição é alguém que leva o nome de uma cidade. Olha que responsabilidade. Mas ele não leva isso muito a sério, até porque ele faz um humor de muita qualidade. Um cara engraçado, irreverente, e que através da arte dele torna ainda mais imortal, ainda mais bonita, ainda mais especial a nossa Corumbá, a cidade mais internacional do Mato Grosso do Sul, com certeza. Eu falo com Corumbá popular, humorista, radialista. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Corumbá, obrigado. Prazer. Primeira entrevista do ano, um cara especial. A gente se diverte ouvindo vocês. Lá, Thalissa, o Jean, você, o Júnior também. E, cara, o teu personagem, que na verdade a gente não sabe se é um personagem, você traz muito também da questão pessoal, né? Fica aquela coisa mesma coisa do id, do ego, né? Aquela coisa que faz parte, né? Já Cara, é uma coisa incrível, porque todo mundo tem amigos corumbaenses, ou conhece um monte de corumbaense. E o corumbaense, ele corre esse grave risco de ser o Corumbá, né? Vira abrevia, né? Tipo assim, como tem no Nordestino, Paraíba, né? O baiano, todo. Tal, e o Corumbá, mas você não é nem de Corumbá, você é de Ladário. Sou de Ladário, eu nasci em Ladário. Lá tem rivalidadezinha, Corumbá e Ladário, e como que é? Tem, quando você vai lá, você tem que andar disfarçado. As provocações é ficar falando que Ladário é um bairro de Corumbá, né? Tanto é que, por exemplo, as pessoas que me conhecem aqui, que sabem que eu sou de Ladário, às vezes mandam mensagem pra rádio, falam, não, ele nem é de Corumbá, é de Ladário que é. Os próprios amigos de infância falam, não, segurei de Ladário, nem de Corumbá que é. Eu começo a falar, cala a boca, ninguém perguntou pra você. Mas quem aqui tá em Ladário vive em Corumbá. Vive, porque às vezes estuda, trabalha, né? É uma integração que tem, né? Tanto é que tem territorialmente falando, são só 2 cidades no Brasil que acontece, só uma cidade, além de Corumbá e Ladário, que tem esse fenômeno. Se você puxar no mapa, Ladário é dentro de Corumbá. Ah, é verdade, verdade. É uma cidade dentro da outra. Ou, se não me engano, é no interior de São Paulo que isso acontece também. De ter uma cidade dentro da outra. Tanto é que tem até um nome, é pro povo da geografia, né? Tem um nome específico para isso. Mas isso uma cidade por conta da bagunça que foi a criação das 2 cidades, numa época muito, muito antiga, né? São as 2 cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul, né? Sim, E é um lugar que respira história, né? Eu tive a oportunidade de ir bem mais velho, né? Pra lá e tal. Não peguei o calor de Corumbá e Ladário, todo mundo fala. Mas pegou frio? Peguei o frio. Ou lá é 880, ou é calor ou é frio, não tem meio termo. Mas a impressão que eu tive era de um lugar muito mais elevado que o resto de Mato Grosso do Sul, assim, a cabeça da galera, a sacada, né? E o humor é uma forma de expressar isso, né? Que é uma expressão de inteligência, de reverência, de ver o mundo de uma forma diferente. O corumbaense, ele vive a vida, as festas, né? Tudo, Tanto é que, se eu não me engano, foi o Dr. Pedro Pedrocian, mas foi um ex-governador, mas se eu não me engano foi Pedro Pedrocian, que ele falou que o Estado ele foi dividido errado. Que não era para ser dividido na horizontal, como foi. Ele deveria ser dividido na vertical. Porque se você pega a parte cultural em si, Corumbá, ele tem muito a ver com Cáceres, ele tem muito a ver com Cuiabá, a própria formação, né? Se vai conversar com os corumbaenses, tem muita gente que a família, o sotaque é muito parecido também, né? Então você vê que ele tem um isolamento cultural com relação a Mato Grosso do Sul, mas que acaba enriquecendo demais, né? Aí você pega uma das expressões populares maiores no Brasil, maior expressão, o carnaval. Você vai no carnaval em Corumbá, às vezes pergunta pra você, do que você gosta no carnaval? Você gosta de carnaval de clube? Beleza. Você vai em tal lugar que você vai achar. Você gosta daquele carnaval de rua e tal, axé, aquela coisa, tá, beleza, você vai em tal lugar que você vai achar. Você quer encontrar as marchinhas? Sexta-feira vai ter o desfile que você vai encontrar. Você quer escola de samba? Você tem. Você tem bloco de frevo? Tem. Você quer cordão, que é aquelas coisas das antigas? Tem. Então tem de tudo. Corumbá é uma mistura que né? Não, e uma cidade que se preserva muito a questão da tradição. O corumbaense é fundamental para isso, né? Porque não existe tradição que se mantenha sem o povo, né? E eu não sei se é apesar ou por conta do isolamento que ela vive, porque é difícil chegar em Corumbá, né? Agora é mais fácil porque tem a ponte, mas antes, na época da balsa... né? Eu sou da época da balsa, filho. Mas a estrada tá terrível pra lá. De Miranda pra lá. De Miranda pra lá fica mais complicado. Mas na época da balsa, filho, quando a balsa vinha... Você pegou essa época da balsa? Você tinha que torcer pra não ter ônibus. Porque quando tinha ônibus, se tinha 2 ônibus, era um ônibus na frente e um ônibus atrás, e a balsa ia embora, você ficava. E o ônibus era prioridade. Ônibus, caminhão, tinha que deixar passar na frente. Mas você ia, porque, era
apesar que a infância tem outra noção de tempo também, né? Mas se eu não me engano, uns 40 minutos, 50 minutos para você atravessar a balsa. Fora o tempo de espera. Sim. Que era uma balsa indo, outra vindo. Então era mais complicado também, era mais demorado para fazer esse percurso. Tanto é que eu brinco, quando inaugurou a ponte, tinha gente que não sabia o que tinha que fazer, né? O cara falou, é pra andar de bicicleta em cima? O que é? Pra que é? Peraí, eu vou em cima, eu deixo o carro aqui, atravesso, alguém leva o carro pra mim do outro lado, o que tem que fazer? Né? Leva-se um tempo pra Você tinha noção disso, assim? Porque um personagem, pelo menos pelo que a gente sabe, não tem como ter controle sobre ele. O Chico Anísio que eu diga lá, que teve inúmeros, né, dezenas de personagens, eram pessoas que acabam tendo uma vida própria, como se fosse um espírito, alguma coisa assim. E o Corumbá popular, ele acaba sendo muito mais que a expressão de um radialista, de um humorista, também uma entidade, né? E quando você vai lá, hoje em dia eu acredito que é mais difícil, né, por conta do trabalho aqui. Mas tem muito corumbaense aqui também, tem uma embaixada e tal. Como que a galera vê isso, assim? Então, porque na verdade... Como você mostra corumbaense para o resto do estado, né? Principalmente para o Campo Grandense, que é bem diferente. Né? Então, porque quando foi para trabalhar na rádio, a intenção era, cara, já era para fazer personagem, né? Que o Corumbá eu queria ir para a rádio, ele não existia antes da rádio. Então eu falava, cara, a gente precisa criar um personagem aí, só que você tem que buscar alguma identificação. A ideia inicial era criar um personagem que, como tava o sertanejo universitário estava muito em alta. Puta, vamos criar um agroboy, alguma coisa assim? Eu falei, cara, beleza, dá para criar. Mas todo mundo conhece um corumbaense aqui e foi natural, né? Foi natural, porque eu estava conversando com o diretor artístico da rádio e com o dono da rádio, né? Estava conversando com o Sam, com o Alex. Daí eu falei, puta, mas dá para criar um corumbaense, porque corumbaense todo mundo conhece aqui também, Campo Grande todo mundo conhece e tal. Daí eles falaram, tá, mas como que vai chamar ele? Aí chama de Corumbá. Porque o corumbaense, quando chega aqui, ele perde a identidade, ele perde o nome, todo mundo só chama o cara de Corumbá, chama o cara de Corumbá. Ele falou, mas você não, pelo menos conversando aqui, você não tem sotaque. Eu falei, como não, Titi? Puta, eu vim de lá daquele Titi agora há pouco aí, rapaz. Isso também. Eu já vi corumbaense conversar com ele normal, aí ele encontra com outro corumbaense, ele começa a falar. Aí piora, né? Não, mas tem uma frase que se você pede, o cara pode estar tentando disfarçar o sotaque. Se você pede para ele falar uma frase, ele entrega que ele é corumbaense. Estava na esquina da casa de titia. Ah, entendi. Você pede para ele falar, em algum momento vai escapar o S, vai escapar o T, ele vai deixar escapar o sotaque. É a frase que não tem como. E lá todo mundo torce para time do Rio. Você também torce para time do Rio? Sou flamenguista. Engraçado que existe botafoguense lá, umas coisas muito loucas. Tem, tanto é que tem os bares, tem o bar Botafogo, tem o bar do Flamengo, tem o bar do Vasco lá. Que é uma cidade assim, que além dela ter esse espírito meio de Rio de Janeiro, de Bahia... Por conta da Marinha, né? Que até a base da Marinha no Landário, porque como nós estávamos, é uma cidade muito antiga, então o Distrito Naval é o 6º do Brasil, a agência do Banco do Brasil é a 014. Nossa Senhora. Você tem noção que do Brasil inteiro, Corumbá é a 14ª agência do Banco do Brasil? Não, e a proximidade com os outros países, né? Corumbá, se pegar a extensão territorial do município, ela faz fronteira com o Paraguai e faz fronteira com a Bolívia. Só Bolívia. Só Bolívia? Fronteira só Bolívia. Paraguai é Ponta Porã. Né? É mais pro sul, é mais pro sul do estado. Finalzinho, Corumbá é enorme, aquela parte finalzinha dela não pega. Só que ali é Pantanal, ali você não tem como acessar. Misturado, né? Você não tem como ter acesso ali. Então, por isso, a fronteira seca mesmo ali seria Ponta Porã. Só Bolívia, né? Só Bolívia mesmo. Fora que também, historicamente, Corumbá já teve o 3º maior porto da América Latina. Então, porque quando vinha era uma outra época. Né? Porque não tinha ferrovia, não tinha ferrovia na época, então era só embarcação. Então, quando as embarcações elas chegavam da Europa, elas faziam todo o contorno do território brasileiro, né? Então, ela pegava ali embaixo, Montevidéu, pegava no Uruguai, que era o primeiro porto, subia, Buenos Aires, 3º, Corumbá. Aí, depois que descarregava ali em Corumbá, aí seguia a porção do Brasil. Ah, entendi. Não, e que é uma coisa, hoje em dia falam tanto da rota bioceânica, que vai integrar a gente. Corumbá viveu essa integração da maneira mais forte e tal, tudo. Agora, assim, no rádio, pra ti, assim, depois o Corumbá não segue roteiros, né? Pelo que a gente percebe, é uma coisa totalmente a Thaís, ela chega a fazer, ela faz o roteiro, ela separa tudo certinho. Cada um tem o seu ritual, né? Só que eu prefiro não ler. Principalmente a parte das notícias. Eu prefiro não ver o que ela vai falar de notícias. Pra fazer o react. Assim. Pra fazer o react e desenvolver também.
Porque assim, eu sou um cara que eu vim do teatro. Eu sou jornalista por formação acadêmica e tudo mais, mas na época eu estava trabalhando com teatro quando eu fui para a rádio. Então, no teatro a gente tinha um ritual também, questão do texto, estudar o texto e tudo mais. Só falei, cara, eu preciso, como o programa é ao vivo, o programa é diário, eu preciso desenvolver o improviso. Eu necessito desenvolver. Mas assim, como que é? Um joga o improviso pro outro, né? De certa forma. Né? Na convivência, você vai pegando o ritmo de fala, qual que é a forma da pessoa pensar. A ideia do público é totalmente assim, um pouco simplista, né? Ela pensa que a resenha de vocês do café vai parar lá dentro no programa, ligado? E não é, tem coisa que acontece na hora, né? Não, muita coisa acontece na hora, muita coisa acontece no bastidor também. Às vezes a gente está conversando, acontece alguma coisa, putz, isso daqui é legal, vamos levar isso aqui para o programa também? Vamos. Aí na hora que volta do intervalo, aí alguma parte que acaba sendo muito mais roteirizada. Que a gente vai conversando, a gente acaba continuando conversando aquilo que a gente estava falando no ar. Aí, putz, isso daqui surgiu um comentário legal, vamos levar isso daqui para o ar? Vamos. Aí a gente acaba levando, aí essa parte acaba sendo um pouco mais teatralizada. Mas, cara, 80%, 90% dos comentários vai no improviso. Sim. E assim, eu tô ali fazendo personagem, eu faço a operação da mesa. É isso que eu ia perguntar sobre isso, realmente, assim. Para quem vê de fora, parece tudo muito fácil, mas tem uma complexidade enorme, né? Tanto do entrosamento de vocês, quanto da operação dos merchants. Tem música, tem às vezes o intervalo também. Aí, às vezes de você fazer firula também na edição, né? De você jogar um efeito, alguma coisa em cima do que a pessoa está falando. Às vezes você vê que a pessoa começou a falar alguma coisa que vai ser um pouco mais triste. Eu que estou na operação, quero usar um pouco mais, vou lá e coloco uma trilha triste para sacanear, coloco tipo, a trilha do Chaves triste ali para... Que é uma forma de você se comunicar também. Tipo, a Thaísa, quando ela teve um período que ela saiu da rádio. Daí ela começou, no último dia que ela estava lá, ela começou a fazer o discurso dela, de agradecimento, de despedir, eu comecei a colocar a trilha do Chaves triste. Dela, tipo, uma coisa que ela estava começando a chorar, ela não conseguia mais chorar, só ficava rindo. Daí eu começava a colocar outros efeitos por cima, aí colocava Love by Grace, que é do Lado de Família, quando a Camila cortou o cabelo. Então eu começava a colocar as músicas tristes para zoar de fundo. Então acaba criando um outro ambiente. O que eu acho magnífico de vocês é que eu acho que o ser bom ou não ser bom vai muito do gosto de cada um. Mas você ter autenticidade, fazer diferente já é o primeiro passo. Né? Para que, se for bom, que seja genuíno. Né? E vocês conseguiram achar uma fórmula. Né? Eu acho que vai com o tempo isso tudo. Sim. Né? E essa fórmula, às vezes, assim, até quando falta um, ou quando dependendo do dia, tem dia que não está muito, sei lá, a realidade não favorece. Mas vocês têm uma fórmula que ela é muito diferente das outras rádios. Né? Da forma de se comunicar, de falar, mais leve, de interagir com o público. E o programa ele passou por transformações. Né? Que esse ano, agora 2023, eu vou completar 10 anos de bancada. 10 anos do Café com Blink. Quando eu entrei, o programa ele era das 5 às 9 da manhã. Agora ele está das 6 às 8. Mas nesses 10 anos, eu já tive várias composições de bancadas. Teve o Tatá também. Já tive o Tatá. Eu entrei, primeiro entrou, eu entrei para substituir aí ficou eu e o Paulo Vitor. Aí depois a gente foi conversando e tal, eu falei, cara, vamos começar a trazer convidados um dia na semana, porque eu vou começar a trazer os outros comediantes aqui também e tal. Eu falei, não, vamos. Daí o primeiro que eu chamei, eu falei, cara, vamos chamar esse cara de novo? Aí vamos chamar esse cara de novo. Aí acabou formando essa ideia do Café com Blink T3. Isso eu entrei em setembro, isso foi, se não me engano, foi em novembro já, novembro de 2003, a gente começou a formar essa ideia de tem que ter 3 na bancada. E a gente conseguiu fixar, tanto é que você vê, até hoje a bancada do café sempre teve 3 pessoas. Aí foi uma coisa que a gente plantou lá, porque antes de eu entrar era só 2. Dá uma dinâmica melhor também. Né? Dá uma dinâmica, gera volume, né? Gera. Não, e para o jornalismo tradicional, se você for olhar as bancadas de jornais, são sempre 2, né? Agora você tem 3. Agora a gente fica 3, faz um outro tipo mas de um jogo. elemento que ajudou também muito é a questão do público, né? Eu acredito que você fala de 10 anos atrás, mas 10 anos atrás você tinha lá o Facebook, né? O Instagram ainda não era aquela coisa, né? E o WhatsApp também era, de certa forma... Era por SMS. Um mistério, né? O WhatsApp, o WhatsApp ele existia, mas ele não tinha, tipo, por exemplo, o WhatsApp Web. Sim. Então você não tinha o WhatsApp no computador. Então o que tinha era o simulador de SMS no computador. Olha só. Então a gente recebia as mensagens de texto por SMS. Hoje a dinâmica ligação. Com que fala de uma notícia já repercute na hora. Não tinha isso. Não. Né? Ligação a gente recebia muito.
Era muita coisa de você atender ainda a ligação, colocar a pessoa no ar pelo telefone. E quando a gente vê também, eu falo também até pelo público, os áudios da galera, conversando com vocês, é como se vocês fizessem parte da vida das pessoas, fosse um grande amigo, um parente. Porque a gente comenta o que elas estão falando também, né? Sim, e às vezes até a pessoa repete, né? Aí você fulano, tal, tudo, né? A gente vai lá, a gente comenta. Você já encontrou com essas pessoas na rua? Algumas já. As pessoas associam quem que é o Corumbá? Até por conta do show de stand-up, porque eu faço stand-up também, né? Então a galera também vai assistir show. Ano passado eu estreiei meu show solo do stand-up também, né? Então, cara, eu fiz no anfiteatro do Colégio Dom Bosco. Ali deu o quê? Sei lá, 70%, 80% do público era a galera da rádio. Era a galera que acompanha pelo rádio, tá? Que daí fosse vou fazer um show e tal. E o stand-up, hoje em dia, né? Claro, tem já quem, sei lá, vem com um nome muito forte, não precisa ter um trabalho paralelo. Mas naturalmente, os humoristas eles têm trabalhos paralelos para validar o show, para poder estimular, né? Você pega, em São Paulo tem lá os Comedy Club, lá que ajuda muito, os caras trabalham para poder trabalhar público também, né? E ele tem outros exemplos, gente que tem podcast e também apresenta show de stand-up. Agora, você mexe com stand-up, é comediante, tanto na rádio quanto também ao vivo, em shows, assim, no interior do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Como que você vê a cena disso aqui? Né? Cara, no interior, a gente já teve uma outra Porque cena. assim, a galera, às vezes, quando vai para outros lugares, acaba querendo ir nesse tipo de atração, né? Mas não sabe que às vezes tem gente boa aqui também. Sim, aí o que acontece? O stand-up eu faço desde 2011. Né? Então a gente já vai aí agora, esse ano, para completar 12 anos aí de stand-up. A gente já teve uma cena no interior, funcionou em Ponta Porã. Mas aí você não fez piada com traficante, nada? Eu não. Não, em Ponta Porã não cheguei de fazer. Era outra turma que foi. Eu ia em Corumbá. Eu ia todo mundo em Corumbá, que era um grupo que eu tinha, que era o Comédia Sem Noção. Na época tinha um boliche lá. E a gente ia direto lá. Não, Corumbá, a última vez que eu fui, eu me assustei, que eu me perdi, né? Não sei porquê, mas assim, não sei se é a orientação das pessoas que elas te dão errado, ou alguma coisa assim, eu sei que eu me perdi. Quando eu fui ver, eu fui pedir informação, entrei numa locadora. Lá tinha uma locadora de DVD. Possivelmente você estava na Frei Mariano. Isso existe lá? Eu falei, não é possível. Existia, ainda tinha. Demorou para acabar, né? Até porque na boliche você comprava 5 DVD por 10 reais ali. Dava dos 5, você comprava 3, não funcionava, você botava na mesma banca para trocar. É coisa do cotidiano já, né? É o cotidiano. O cara que vendia se duvidar era até um primo, que é uma coisa muito, muito próxima uma coisa da outra. Então, essas cenas movimentavam demais. Que a gente estava falando do interior. Então a gente tinha, aí depois de um tempo, como você estava falando, às vezes os comediantes eles têm uns trabalhos paralelos, acabaram de deixar fazer a comédia por conta dos outros serviços, e a cena do interior deu uma parada. Daí agora, no ano passado, eu estava conversando até com um cara lá de Miranda. Por exemplo, Miranda nunca teve show. Mas tem algum humorista em Miranda? Não, mas aí tá, da gente ir pra fazer. Entendi. Não, porque é perigoso ter um cara engraçado também em algum lugar aí desse. A gente indo, você acaba também motivando acaba descobrindo as pessoas lá também, né? E em Aquidauana eu nunca tinha tido, só que daí veio o André Santi, que é um japonês, lá de São Paulo. Ele veio fazer show aqui em Campo Grande, tava estouradaço, fez show lotado aqui e já tinha marcado de fazer em Aquidauana também. Eu tinha feito a abertura do show aqui em Campo Grande, aí chamaram para ir também para Aquidauana. Aí eu fiz a abertura do show Aquidauana lá. Só que você vê, Aquidauana eu nunca tinha tido. Aí eu fiz a abertura do show. Aí, na hora que acabou, daí depois veio o Santi, veio o show, cara, showzaço. Aí depois do show a gente conversando tudo e tal, o Santi falou assim, você parou para reparar que você foi o primeiro comediante a se apresentar em Aquidauana? Olha só. Ele falou, eu fiz meu solo, mas você foi a pessoa que fez o primeiro. Eu falei, caralho, não tinha parado pra pensar. É novo, né? Como que é novo, cara. Ele falou, e é tão perto daqui, é tão perto de Campo Grande, mas como que ele não fez lá? Dourados estava querendo ter uma cena local, né? Mas assim, muito ainda levando a gente daqui de Campo Grande para lá. Né? Fátima do Sul a gente fez um tempo também, Rio Verde começou a se fazer também.
Só que assim... Que é essencial para o turismo, né? Você pega ali... Sim, e você tem que pegar o cara para comprar a ideia, como a gente tinha o Marcelo que fazia em Corumbá, e ele estava em Fátima do Sul. Por isso que a gente começou a fazer show em Fátima. Que o cara entender que eu vou fazer o primeiro show, beleza, eu vou fazer o barulho. Só que eu tenho que fazer a frequência para daí fidelizar o público. Que foi o caso do jeito que ele fazia em Corumbá. Corumbá, o boliche ele tinha 50 mesas. De 20 ninguém jogava boliche, ou alguém jogava? Depois do show. Cara, na hora do show, o povo parava. É porque é uma novidade, né? O povo parava. E das 50 mesas, de 20 a 30 mesas, eram sempre as mesmas pessoas. Que é legal. Porque é uma ideia de clube, né? Que é uma coisa de fidelização. Fidelizou. Né? Aí o que obrigava a gente? Obrigava a gente a trabalhar texto novo todo mês. Só que a gente trabalhava texto novo todo mês num período que não era normal isso para a comédia nacional. Porque a gente fazia isso em 2013, 2014. Entendi. E agora, com esse negócio do Padilha, do Thiago Ventura, dessa geração deles aí, que fomentou isso de, vídeo toda semana, texto novo toda semana, piada nova toda semana. Aí começou que já é esse mundo meio YouTube, meio Instagram, que se parar a produção é como se o humorista tivesse morrido, né? Porque daí acaba sendo a forma de divulgação do cara, né? Porque a comédia, ela não tá na grande mídia. Ela não tem um programa específico para isso. As exceções. Até porque ela é feita muito de movimento, né, Corumbá? Por exemplo, assim, de repente, vamos supor, a partir dessa nossa conversa aqui, um grande empresário de Corumbá vai lá e monta uma casa especializada nisso lá. Lá em Dourados, vamos supor. Isso não é certeza que vai dar certo lá na cidade. Vai depender muito de quem vai fazer isso. Aí você pega Campo Grande mesmo. A gente está aí agora, na última previsão do censo, 900 e poucos mil habitantes. Né? Nunca chega a 1 milhão, né? Aí tá difícil. Quem sabe no próximo. Tá aí o carnaval, você trabalha firme para ajudar Campo Grande a chegar a 1 milhão de habitantes. Depende de você. Aí, o que acontece? A gente tem alguns bares que abriram espaço para a gente aqui em Campo Grande. Aí, o que os comediantes decidiram fazer? Cara, vamos abrir o nosso espaço. Então, aí você tem o Fred, que abriu um pequeno comedy na garagem da casa dele, que é o CG Comedy, preparou o espaço para isso. Tem o Thales, que montou o Tears, que é no fundo do bar do pai dele, que é o Zeca Bar, ali na Coronel Antonino, né, na Avenida Castelo Branco. O Fred é aqui no bairro Santa Fé. E tem o Rizaldi, que montou, em parceria com a PGI, que é uma produtora de vídeo, né, montou também o Rir Teatro de Comédia no estúdio da produtora. Quer dizer, aproveitando espaços... A gente foi lá e adaptou, os caras adaptaram o espaço que tinham para comédia. Só que daí você pega os shots, os reels, os pequenos cortes que a gente faz dos shows desses lugares, você vai pegar e falar, cara, onde que é esse comedy? Só que adaptou-se o espaço para aquilo. Tanto é que o Fred ele pintou todas as paredes laterais para colocar a referência da comédia, colocar frases e tudo mais. Aí tem o foco de luz, porque a comédia ela funciona diferente da música. Isso que às vezes algumas coisas nos bares, alguns donos de bar têm dificuldade de entender. Que muitas vezes, por mais que o cara coloca um músico ao vivo lá, muitas vezes ele deixa o cara funcionando como se fosse um Spotify ao vivo. Sim, né? O cara fica de fundo lá, a galera vai consumindo, vai conversando e vai seguindo a noite. A comédia não, você tem que parar para prestar atenção. Né? Então, tanto é que às vezes a gente tem que chegar até a mudar o posicionamento das mesas no estabelecimento. Em vez de deixar normal, aqui está o palco, você está segurando aqui é o palco. Em vez de eu deixar a mesa aqui normal, como ela fica, a gente vira ela, de deixar todo mundo lateralmente pro palco, para ninguém dar as costas pro palco. Então a gente procura fazer uma adaptação. É até um pouco trabalhar o público também. Agora, nesse lance de conscientizar o público, de mudar a cabeça dele, até de tornar ele mais próximo de outras realidades. Nem de mudar a cabeça, de apresentar um formato, né? Porque assim, isso dependeria da pessoa ir para fora, de ficar mais em São Paulo, Rio, Curitiba, né, que é outra cena. E é engraçado, eu já peguei um ônibus com o Marcelo Portugal, o Diogo Portugal. O Marcelo Portugal é o presidente de São Paulo, da época que São Paulo foi campeão. Diogo Portugal de mochila, tudo, né, tal. Agora, esse lance de vir outros artistas para cá, artistas consagrados, ajudou muito também, né? Sim. Teve uma época que começou a vir um monte. Tinha até um colega lá da UCDB, um amigo, Bruno Damos, ele trazia
Um monte Tá, lá. o Bruno continua ainda trazendo para Esparta. Aí na pandemia se ferrou, né? Tal, vira um mendigo, acho cara, que alguma coisa assim. Quase ele, com a barba que ele deixou crescer, tava quase lá. Mas aí tá, você vê. Cara, o Bruno é uma das pessoas que foram fundamentais também para ser no local. Não, eu vi uma vez na TV Morena, mostrou um negócio lá da rodoviária antiga, tocando o pessoal de lá. Caralho, o Bruno esse cara tem curso superior, meu. Então, assim, o Bruno, ele começou na leva, né, trazendo o Marco Luque lá no começo. Cara, eu tava na faculdade quando o Damos começou a trazer a galera pra cá. Isso o quê? 2008, mais ou menos, né? Por aí. 2008, 2009, que ele começou a trazer. Que daí, de abrir espaço para os comediantes locais fazerem a abertura dos shows. Ali foi um ponto super positivo, de começar a ajudar. Aí tanto o Damos quanto o Léo também da Realiza, né? Porque daí começou a abrir os olhos também dessa turma que vai para assistir a galera de fora, que também tem comediantes aqui. Sim. Aí começou a ajudar a gente na divulgação. A outra coisa que ajudou demais, por exemplo, o Léo, ele especializou e vai sempre no teatro. O Damos agora, principalmente agora no pós-pandemia, ele criou o projeto, né, que é o Campo Grande Comedy, que ele sempre faz no bar. Agora, então ele transforma o bar no formato de comedy. Então a gente tem duas grandes produtoras aqui em Campo Grande trabalhando em formatos diferentes. Trabalhando no teatro e trabalhando no comedy. E eles ajudam a gente, porque eu faço parte de um projeto que é o Quase Stand-Up. Que é eu, o Júnior Mânio e o Igor Alexandre. Quase stand-up? Quase Stand-Up. Que na verdade a gente começou a fazer no bar, então daí era o Quase Happy Hour. Ah, entendi. Porque daí a gente sabe que, às vezes a pessoa tava no bar, curtindo o Happy Hour dela lá, e a gente chegava para fazer o show. Então a gente estragava o Happy Hour da pessoa, né? Que a gente ficava ganhando, a gente estragou o seu Happy Hour. Então é um Quase Happy Hour seu. Só que a gente foi fazer show no teatro, então a Happy Hour é muito mais pro bar. Pro teatro não vai tá tão legal a concepção, então virou o Quase Stand-Up. Se chamar a gente para fazer uma empresa, aí é o Quase Corporation. Sempre vai ser o Quase alguma coisa, né? Empresa tem muito... Tem também. Tem também os eventos corporativos, né? Para se fazer. É porque precisa, né? Senão as pessoas se matam, né, nas empresas. É uma coisa terrível. E é um fator diferente para os eventos também da empresa, né? Porque são eventos sempre o mesmo jeito, sempre mesmo maçante. Aquele amigo oculto, que um não gosta do outro, e tira, aquela vergonha. Sempre, né? Então a gente está lá para fazer um meio diferente. E às vezes, até trabalhar, para algumas empresas, pede para a gente trabalhar o tema do evento no show. Ah, entendi. Então acaba quase transformando numa palestra motivacional também, né? Dependendo da linha que a pessoa vai acabar seguindo. É engraçado falar isso, mas assim, somando todo mundo, juntando, botando em fileira, quantos são os transgressores que participam hoje em dia do movimento de comédia em Campo Grande? Comédia em Campo Grande? Cara, a gente tem... Contando gente de Ladário, do Flor, tá juntando todo mundo. Cara, assim. vai passar de 30. Ah, dá pra encher um ônibus. A gente tem mais de 30 comediantes. E assim, tem a possibilidade de, sei lá, montar uma associação que junte todo mundo, pra brigar por verba? Não, o povo vai brigar entre si. O povo vai brigar entre si. Daí eu acho que esses movimentos de comedy nunca dá certo. Nunca dá certo. Esse negócio de associação, sindicato, uma hora vai dar certo. Eu fico vendo, assim, sempre a cultura tem esse problema da questão do dinheiro, né? E ao mesmo tempo ela tem que ter um pé no mundo privado e tem que ter um pé na esfera pública. Só que se você pegar a comédia, principalmente a comédia stand-up... Ela é individualista demais, né? Ela sempre foi do setor privado, ela não é do setor público. Sim. Porque muitas vezes a própria classe artística não enxerga o stand-up como fazendo parte do movimento cultural. Você fala do teatro, que você tem uma vivência dos dois. Sim, não tem. Tanto é que, por exemplo, Curitiba, depois de muito tempo, tudo mais, que tem um festival de teatro muito forte. Tanto é que, por exemplo, os grupos de teatro, para participarem do Festival de Curitiba, 80% do elenco tem que ter DRT. Tem essa também, né? Tem. Lá em Curitiba, sim. Alguns festivais tem, outros não. Vai mais para festival amador e tal. Mas para Curitiba, 80% do elenco tem que ter DRT. Mas agora já tem um circuito de stand-up que acontece junto com o festival de teatro. Por exemplo, muito tempo em São Paulo, na virada cultural, também colocaram... Mas esse negócio do DRT pro comediante, né? Pro humorista. Então, se liberar, você seria a favor de político, por exemplo, ter esse DRT de humorista? Não, porque tem cada palhaçada que eles fazem que é engraçado. Mas é muito sem graça a palhaçada que eles fazem, né? Eu duro que assim, você ri, mas depois você chora. Afeta demais as palhaçadas que eles fazem. Ponto de ônibus desse jeito no meio da rua, tentam imitar de outros lugares. Não, tem uns que colocam, cara...
vários que demorou pra terminar. Demorou pra caramba, mas eu vi um, quando que foi? Acho que foi de Rondônia, que vinha o piso tátil na calçada e depois vinha uma mureta e continuava aqui em cima. Eu falei, o que é, cara? O cara vai ter que fazer parkour pra subir ali, pra continuar no piso tátil, velho? Tem umas coisas que, cara, assim, não é possível que isso aconteça. Não, a criatividade é tremenda. Não, a criatividade é tremenda. E depois, se a gente faz piada, ainda querem ficar bravo. Sim, tem isso e também. O povo esquece que a comédia, a função dela sempre foi ser transgressora. Sim. Ela sempre foi para apontar os defeitos. Né? Porque é para você ver onde é que dá para melhorar. Não, e mexer com a cabeça das pessoas, né? Você já chegou a enfrentar esse problema do humor que... Do politicamente correto? Que alguém tentou te enquadrar? Cara, nunca tentaram me enquadrar. Mas... Cara, eu já tive que sair de um restaurante. Olha que eu não sou humorista, mas a gente tinha lá no Jornal Estado um programa chamado Drops. Uhum. Aí eu assumi uma parte da bancada, depois de alguns episódios, e teve uma piada lá na época da eleição para prefeito. Uhum. Cara, sabe quando sai na hora, assim? Aí à noite eu fui no restaurante e tomei uma enquadrada lá na mesa... não sei o que, aí eu tive que trocar de restaurante, ir embora, por conta de pessoal que tava ali. Eleição eu faço piada, mas ainda não tive problema. Mas igual todo mundo sempre fala, mas qual que é o limite do amor? Ah, bicho, beleza. Qual que é o limite da dança? Qual que é o limite da poesia? Não tem, né? Por que só uma vertente, uma expressão cultural tem que ter um limite? E é engraçado, quando inventaram a comédia, lá atrás, né, não se falava nisso, né, também. Não, pô. A sátira, né? O bobo da corte era o único que tinha o direito de falar o defeito do rei. Sim, sim. E o rei ria. Apontava as falhas dele. Mas não tem um pouco de hipocrisia, por exemplo, assim? Muita. Às vezes, assim, em grupos fechados, você tem um nível de humor, até de entendimento das pessoas que facilita as piadas ficam melhores. Quando vai para o mundo mais externo, você tem essa questão politicamente correta e muita desconstrução, né, os cancelamentos e tudo mais, é mais difícil fazer humor. E no teu caso, como o caso de vários humoristas, vamos botar os outros 29, vocês ficam expostos, né? Porque vocês, para fazer humor, vocês não podem estar dentro de uma bolha, né? Que às vezes o cidadão comum, às vezes você tem aquele amigo, todo mundo tem, que às vezes o cara é super engraçado, bom de piada, sacada, na bolha dele, né? Se ele for falar para um estranho, ninguém vai rir dele. Não, mas aí vai aquilo que o Léo Lins fala que o humor não tem limite, o que tem limite é o ambiente. O ambiente, né? O ambiente tem limite, né? A piada não, a gente fazendo show, por exemplo, no bar, aí tem ali no quase stand-up, o Mânica, ele é evangélico, o Igor, ele é católico, e eu sou um bandista. Então a gente já começa aí, já são 3 vertentes religiosas totalmente diferentes e tudo mais, e a gente briga pra caramba com isso. Aí uma vez, a gente tava fazendo show no bar e tinha um cadeirante no bar, que já é uma pessoa que me acompanha na rádio faz tempo. E o Mânica começou a brincar, tá? Daí começou a falar das coisas que acontecem na igreja e tudo mais, tal. Foi falar de operar um milagre e tal, daí ele pegou e brincou com o Paulo que uma hora ia fazer operar um milagre pra ele, né, por conta da cadeira. Aí tá, e o Mânica continuou fazendo show. Aí o Mânica ele esqueceu, o Paulo foi fazendo um show normal e tal. Uma hora quando ele foi ver a mesa onde o Paulo tava, que é o cadeirante, ele não tava mais ali. Putz! Ele falou, cadê o cara? Peraí, eu fiz o milagre, ele já saiu daqui, você andando aqui, eu não vi. Aí ele falou, não, foi lá no banheiro. Aí de repente ele vai chegando com a cadeira. Aí beleza, ficou aquilo lá no show, tudo mais, brincadeira, todo mundo ali no bar. Só que agora toda vez que o Mânica ele passa pelo Paulo, o Paulo começa a ligar, você tá me devendo um milagre, hein? Tipo, o cara pega pra aquilo, tipo, incluiu ele fez parte da piada, fez parte do show, né, cara? Que às vezes o pessoal fica, putz, como é que eu vou tratar, como é que eu vou cuidar? Velho, uma pessoa como outro qualquer. Agora, tudo também a gente tá, eu acredito que a gente tá num mundo em grande transformação, como a gente falou agora há pouco do WhatsApp, rede social, 10 anos você tá na rádio, e que tende a se transformar mais ainda. Um exemplo disso é o dinheiro, né? A gente vai ser uma geração ficando velhinho. Aí eu vi o dinheiro de papel, não vai existir mais. As formas de emprego. Cheque, você não vê mais direito. É cheque, né? Verdade. Eu tive, cara, inclusive eu tenho uns cheques guardados ali, acho que ninguém aceita, né? Me dá aí, deixa eu testar. Me dá aquele assinado em branco, vou testar. Em algum lugar passa. E assim, dentro dessa grande transformação, a gente também está tentando descobrir novas formas de humor, novas formas de participar das coisas. Como exemplo recente foi a política, né? Foi essa briga toda de polarização, muito também por conta das pessoas estarem participando mais. Você teme também que conhecer a cena da comédia em Campo Grande de um jeito
nesse momento mais pioneiro, e depois que ela crescer, ela ficar muito diferente também de vocês? Mas é uma tendência, né, cara? Porque assim, conforme vai crescendo, outros nichos começam a participar. E cada nicho tem as suas características, tem a sua bagagem cultural. E isso vai acabar trazendo à tona para a cena, né? E quando que você pensou assim, em fazer stand-up? Você tem algum, não vou falar ídolo, mas uma referência? Porque na verdade, quando eu terminei a faculdade, falei, cara, eu vou voltar para Corumbá. Né? Todo mundo, vou voltar para Corumbá. Aí eu cheguei lá, passei 2 semanas, falei, larga a mão, deixa eu voltar para Campo Grande. Aí no que eu voltei para cá, aí tinha uma amiga minha que estava fazendo curso de teatro e tudo mais e tal. Ela falou, vamos lá para você ver como que é uma aula. Aí eu fui. Aí fui comecei a conversar com a professora dela, do curso dela, né, que era a Beth Terra, né, que tá super conhecida aqui em Campo Grande, né. Aí a Beth me chamou pra, faz uma aula aí, tá? Aí faz, não, faz mais uma aula. Mas aí você imitou passarinho, aquela coisa toda, a sementinha, que ela vai brotando, vira árvore, estica os galhos se mexem com a folha, aquela coisa toda. Daí a Beth me chamou pra fazer parte do grupo dela, que era o Adote. Daí eu comecei trabalhando ali com o teatro, e o Adote já trabalhava muito com a comédia. Só que e ali a informação ficou em segundo plano, a notícia... Foi deixando em segundo plano. A notícia é que eu trabalhava muito com assessoria de comunicação na época. Então ainda tinha uma coisa mais maleável, mais prestador de serviço. Aí, só que no Adote a gente já trabalhava com comédia, só que personagens. Tem algum outro personagem que você sente saudade dessa época lá que você fez? Cara, era muito sketch que a gente trabalhava. Então tinha as das domésticas, aí tinha o Severino, que ele tinha um cinema no interior da Paraíba, que daí ele criava, só que os filmes quando chegavam lá com os nomes que tinham, não fazia sucesso, tipo Godzilla. Então ele tinha que mudar o nome do filme para poder fazer sucesso. Ele tinha uma Godzilla, chamava Calangão. Então para trazer para a regionalidade dele, para a característica da região, para fazer sucesso, né? Então a gente trabalhava muito nessa parte da comédia em cima dos personagens, que era característica do Adote. Eu tinha um cara do Adote, que ele estava começando a fazer stand-up, que era o Neca, que ele falou, cara, a gente já escreve para personagem, por que você não escreve para você? Fazer para você. Eu falei, dá para tentar, vamos fazer, olha... Estou aqui com um projeto e tal, a gente está começando a fazer show era numa boate na época, daí rolava o show de stand-up, terminava o show de stand-up e tira... Qual boate? Nem existe. Era ali na Antônio Maria Coelho com a 13. Como chamava lá? Level Club. Aí acabava o show, recolhia as cadeiras e depois o pau torava com um boate normal lá. Entendi. Aí lá tinha balada, então quem fosse pro show já queria ficar pra balada, já ficava e tal. Aí eu falei, vou escrever. Aí eu comecei a escrever pra mim, aí que eu comecei a fazer stand-up. Entendi. Aí você vai estudando, porque na época... Que são estilos muito variados, né? Muito diferente, muito diferente. Porque pra personagem, não tem problema você usar anedota. Aquelas piadas prontas, piadas feitas, né? Pro stand-up não, o stand-up não tem anedota. Stand-up são piadas autorais, é tudo aquilo que você de fato criou. Esse paradigma que você está falando, que é muito técnico, é engraçado que a gente vê isso naquele filme do Coringa. Né? Esse último filme do Coringa ganhou vários Oscars, ele tentava ser alguém do stand-up, mas ele vinha com piada pronta e aí não colava. Não, porque na verdade é que tem algumas técnicas, e aí você vê a questão da cultura. Nos Estados Unidos, é aquela questão do toque-toque, e eles vão criando em cima uma série de outras piadas em cima do toque-toque, que foi até do assassinato, spoiler, para quem não viu, né? É cultural deles, o toque-toque, a piada de ofensa, né? Sua mãe é tão gorda que, você é tão feio que, é da cultura deles. É como se fosse o que é. Sim. Mas eles escrevem em si. Então tipo assim, é como se fosse a porta de entrada das piadas. Entendi. Bem, como que é fazer o Campo Grandense? O Campo Grandense que é tão sério. Eu sou Campo Grandense, mas o que a gente tem de reclamação quando a pessoa vem de outro lugar e fala que é difícil. E aqui tem um fenômeno engraçado. Eu acho que até eu já fiz isso também, né? A gente nunca sabe, né? Só vai dar para saber quando morrer se você não for pro céu, né? Tal. Às vezes você conhece a pessoa por um tempo, fica super brother dela, depois passa alguns anos, você encontra com ela na rua, você não conhece mais, ou a pessoa não te conhece mais. Aqui tem essas coisas. E a receptividade para a gente de fora é péssima. Acho que só é pior em Curitiba, né? Ou em Paris, que falam que é terrível também. O parisiense ele se apresenta... Em Paris não apresentei, mas em Curitiba eu já fiz. O povo lá é mais... Só que assim, só que você vê, o curitibano ele é fechado, só que quando você faz piada falando que eles são fechados,
Eles super recebem a piada. Eles gostam, entendem Eles que faz gostam, parte. eles gostam, porque eles sabem que isso é uma marca deles. Então, tipo, eles ostentam aquilo. E às vezes aqui a pessoa fica, não é bem assim não. Eu fechado não sou fechado não. Aí vai, filho. Sou fechado não. Velho, faz parte, cara. É igual falar que o corumbês é feio. É fato, eu sei. Eu convivo com ele desde quando nasci, pô. Sei, mas não é unanimidade lá, tem carnaval lá. Mas aí que tá, né, cara? É muito convívio com Cuiabá, então a gente sabe do que o processo genético não foi muito favorável. O processo genético não foi muito favorável pra gente. Pô, Campo Grande, né, cara, tem muito gaúcho, tem muito pessoal de São Paulo, então tem uma carga genética mais favorável do que corumbaense, né? Agora, você falou de Cuiabá. E Cuiabá, como que é? Porque lá tá rolando até mais dinheiro, eles conseguem ter viadutos, né? A coisa tá acontecendo, né? Tem VLT, super, né? VLT que não terminou, mas... Não terminou, virou canteiro. Mas shoppings novos e tal. Vocês pensam em também fazer show, integrar mais ou o Mato Grosso também um pouquinho fechado, um pouco meio... Não, a gente conversa com o Luiz, lá com tem os outros também, tem um pessoal lá. Só que, pelo que eu tava conversando com... Teve no último show, inclusive, que a gente fez aqui com o Damos produzindo, que dentro desse show do bar, o Damos ele faz algumas edições que eles chamam dos pratos da casa. Que daí ele pega só os comediantes daqui de Campo Grande, normalmente faz o elenco com 6, 8 comediantes para fazer a noite. Então, às vezes, ele intercala entre os comediantes nacionais e os pratos da casa. Entendi. Na última edição que a gente fez, tinha um cara que estava lá, não lembro se ele era barbeiro ou DJ, uma das duas coisas que era a profissão dele, mas enfim, o cara meio parecido, né? Meio parecido, né? Meio parecido. Mas que o cara é de Cuiabá, ele estava aqui e tal, daí ele pegou, acompanhou, a gente viu os shows lá e tal, daí, no final ele falou pra gente, cara, vocês estão bem mais adiantados que lá. Olha só. Só que a imagem que a gente tinha que era o contrário, né? E é engraçado, porque dá até para brincar com a rivalidade dos dois estados, né? Porque, então, por exemplo, lá no dia 11 de outubro, um dia normal, né? Todo mundo ele chora, a gente ri, né? E aqui tem o negócio do feriado. Tem feriado, comemora e tal. Cara, é porque assim... Eu não dá pra falar porque eu não sei, até o negócio do Damos, mas o Damos estava preparando alguma coisa para isso, dessa parte de integração. Entendi. Não tenho uma ideia. Mas já que estava falando no Damos, que ele estava falando dele, do Léo, as produtoras... Tem um papel fundamental, né? Isso de uns 3 anos para cá. Foram fundamentais para ajudar a cena a crescer, se estabelecer, tanto que começaram a compraram bastante a ideia do humor local, que, por exemplo, o Damos produziu o solo do Mânica. A Esparta produziu o solo do Mânica, que é o Desviado, e o solo que eu lancei ano passado, que é o Para de Mula, a Realiza produziu. Entendi. Então, eles mesmo se completam, né? Acabou tendo assim, porque, cara, pra gente acaba sendo uma coroação do reconhecimento também da ajuda que a gente procura, de complementar a ajuda para eles, o trabalho que eles fazem, né? E também pra gente acaba sendo uma coroação da contrapartida também de reconhecer o trabalho que a gente acaba executando aqui, né? Sim. Porque, pô, uma coisa é a gente fazer... Dá pra fazer produção solo? Dá. Mas você também ter um suporte, né? Um suporte. E as produtoras que são as de renome daqui... estão junto com você no trabalho. Até o público vê também. A gente está num mundo que mapeia-se mais fácil as coisas, né? Sim e não também, mas assim, teoricamente sim. Você tem rede social, esses outros humoristas, tem todos, né, tal. E com certeza, depois de um show, de um bom show, ou dividindo, fazendo uma dobradinha com alguém de fora, você sente esse efeito, né, do teu nicho de trabalho. Essa questão do público, hoje já dá para mapear um perfil de público que gosta do stand-up, que vê a comédia desse gênero aqui no Mato Grosso? Tanto é que mudou. Por exemplo, quando eu comecei, lá em 2011, 12, a gente tinha um público escolar muito forte. Cara, tinha uma galera do ensino médio que era fortíssimo, que colava nos rolês. Com comédia sem noção, a gente chegou de apresentar no Araci Balabanian. Infelizmente está fechado, tem quase 8 anos fechado, né? Então estão reformando agora, parece que vai mas já tinha fechado para reformar, abril estava do mesmo jeito. A gente que já se apresentou várias vezes lá, bicho, eu sei onde tem queimado de cigarro no carpete. Você sabe, você conhece o ambiente, né? Abri lá, eu vou onde está aquela marca de cigarro, quero ver se ainda está lá.
Mas tá, bicho, incrível. Mas rolam, né? 250 lugares lá. É igual o Guanadizão, todo ano eles reformam. Aí você vai lá, pelo menos da última agora. Não, ficou melhor. A última reforma ficou melhor. Tô esperando a reforma do Morenão, que eles falaram que vão. Aí são os que. Mas tem que esperar a próxima Copa no Brasil, né? Porque agora tem que ter uma justificativa para poder ter reforma grande. Não, vai ter no Paraguai. Né? Quem sabe joga do consórcio. Joga do consórcio ainda, né? Mas, cara, o Araci é 250 lugares. E ele é aconchegante, né? Ele é um... Daqueles 250 lugares, bicho, 150 ali mais ou menos, chutaria para falar para você, era da galera do ensino médio, que colava. Isso de 2011 a 2013. Que favorece a cena local. Que favorecia. Agora, o público que vai, ele já está aí numa casa dos 25 aos 40. Que é a galera que mais está indo. Então, agora... Mas se você pegar na linha tempo, essa galera que era novona ali, já está nessa faixa etária. Entendi. Essa importância de estar sempre formando público também, né? Alguns continuam, outros, a gente sabe, sei lá, Deus em que rumo tomou na vida, mas assim, o que dá para ver é que seria o mesmo complemento de idade, né? Sim. Como se fosse uma geração já acompanhando a gente. Então, hoje é muito de 25 a 30, principalmente porque antes a gente chegou de fazer algumas lanchonetes, né? Mas a gente fazia mais no teatro, que era mais aberto, porque o Araci, a gente tinha uma facilidade imensa de apresentar no Araci. Hoje em dia, para pensar, qual que é o espaço público, qual que é o teatro que a gente tem fácil acesso para apresentar? O Salão da Federal é terrível, né? Para você chegar lá, o Glaucio Rocha. Não é nem só a questão da logística chegar, mas o aluguel também, né? O aluguel também. Então, em cima disso também envolve a questão da acessibilidade do preço, do custo do ingresso, né, que é aquele eterno dilema da meia entrada ou não, né? Como que você vê isso? Acho que, pelo que eu vejo, você é bem favorável a ter apresentação em todo tipo de lugar para favorecer o acesso. Porque são públicos diferentes que você acaba atingindo. No bar, você consegue atingir até pessoas mais velhas. Pô, quando a gente começou fazendo no bar com quase stand-up, cara, tinha o seu Washington que era quinzenal, toda quinzena ele estava lá. E seu Washington é um mecânico do Copa Trabalho. E ele vinha no Vilas Boas, que é onde era o bar. Pô, deslocava bastante. E numa quinzena, ele trazia a esposa com a neta. Na outra quinzena, ele estava trazendo as filhas com os genros. Na outra quinzena, ele estava trazendo os amigos dele. Ele sempre estava na mesa. Aí ele convidava pessoas diferentes para vir com ele. Entendi. Acabou sendo um momento dele, né? É um momento dele. Ele convivia com as outras pessoas. É ele que decide quem que vai estar na mesa dele. Então a gente começou a trazer. Aí era 50 a mais. Entendi. Então a gente já tinha o público aí normal, aí dos 25 a 40, só que o bar te possibilita, ele te dá mais facilidade de você atingir também um público mais velho. Hoje para ti conciliar esses dois projetos é uma questão de tempo mesmo. A dificuldade é o tempo, né? Você se envolve bastante com a rádio. E naturalmente a comédia tem a preparação de texto, tem esse movimento todo, é o tempo, né? Porque assim, talvez vá demorar um certo ciclo para você conseguir escolher uma das duas áreas, ou você não pensa em fazer essa escolha? Ou a rádio, ou o humor? Cara, se chegar ao ponto, aí vai muito o volume de shows também, essas coisas. Porque a Blink também não vejo. Você vai falar assim, não, eu vou optar pelo humor. O RH te chama lá e tal. E assim, eu faço humor na rádio e isso me ajuda no palco. Entendi. O humor da rádio me ajuda no palco. E muitas vezes o que o palco também ajuda. Me ajuda. Né? Uma coisa complementa a outra. Que às vezes o que eu tô falando na rádio, eu vejo que na audiência começa a repercutir. Pô, esse material aqui dá pra desenvolver mais, aqui dá pra tirar um cabo daqui. Nós já pega esse tema, leva pra casa, começa a desenvolver mais, para chegar nos comedies e começar a testar material. Porque nos comedies a gente tem as noites de elenco, que daí a gente já leva o material mais testado. A gente tem as noites de teste de piada. Que daí tudo que vai apresentar lá é apresentado pela primeira vez. Entendi. Tanto é que o privilégio, né? É o privilégio. A gente brinca, porque daí você vê, porque às vezes a pessoa volta numa noite de elenco e vê que aquela piada, ela tá ali, só que ela já tá modificada. Então você tem como ver a transformação da piada, como que o comediante foi lá e trabalhou ela certinho para chegar no estágio final, né? No estágio que ele vai incluir no seu material normal. Ou seja, tem muita coisa para se fazer laboratório, para ampliar, né? Para valorizar a cena. Porque é vivência, né, cara? Igual ano passado fui tirar férias
E minhas férias virou parte do set. Eu cheguei, trabalhei. Foi em maio, as minhas férias. Eu trabalhei o material na hora que eu voltei. Apresentei parte lá onde eu tirei as férias mesmo, para ver como que ia ser a repercussão na própria cidade. Tipo assim, vamos ver se o pessoal vai considerar ofensivo, que eu não, né? Já que eu vou dar uma cutucada na cidade, né? Aí, pô, super bem, falei, pô, se funcionou aqui, dá pra trabalhar lá, pra funcionar mais lá. Trabalhei e depois acabou entrando no solo em setembro. Então, de maio a agosto, eu vim trabalhando ela. Daí, maio, junho, julho, agosto, trabalhar para quando chegar, daí, nesse meio tempo, teve a abertura de show que fui fazer pelo Léo, então já testei algumas coisinhas também ali desse material novo para ver se podia encaixar ou não no solo, já que eu tinha uma cronologia para seguir. Porque o Para de Mula, eu resolvi pegar, porque já é uma expressão corumbaense, né? Para de Mula, que é para aquela pessoa que tá zoando muito, você quer que ela para de zoar. Né? Para de mula, meu, para de brincadeira. Que é centenário, talvez, né? Só que isso é uma coisa de lá. Agora chega pro policial, pergunta pra ele o que é mula. Entendi. Você sabe o que é pro policial? Pro policial, a mula é aquela pessoa, né, que transporta droga, não é isso? Entendi. Agora, mas você chega no show, que o nome do show é Para de Mula. Mas aí também, pô, é procurar, o português ele tem um monte de... Então, aí vem a primeira confusão, porque daí eu vou contando no show, às vezes que eu me dei mal. Entendi. Eu já começo com essa história, onde que eu me dei mal com essa história. O fato de estar viajando... Porque muitas tragédias, elas se tornam fatores de comédia, né? Porque tem uma regra, entre as que a gente fala na comédia, que a piada, né, é tragédia mais tempo. Entendi. Você ri, na hora você não vai rir, né? Na hora vai ser choro, pode ter situação de desespero, tá? Mas depois, quando você vai... Você pode ver, para ver uma viagem que você fez, que deu tudo errado. O pneu do carro furou, você perdeu o passeio, perdeu, sei lá, o avião, perdeu o voo e tudo mais. Na hora foi desesperador. E quando você vai contar agora para os seus amigos? Aí vai estar engraçado. Agora tá engraçado. Por quê? Você já se afastou daquele período. Você já se afastou daquele sentimento de raiva, de decepção que você teve. Sim. Tragédia é mais tempo. Agora você tem uma outra visão em cima disso. E tudo é o ângulo, né? Por exemplo, agora, o jornalismo, a nossa área, e a área que você escolheu, né, também, ele é um meio um pouco trágico, né? Primeiro que você vai lidar com mazelas da sociedade. Segundo, que é um meio de muita pressão. Você tem que ter performance todo dia, né? Que a realidade, ela não tem intervalo. E terceiro, ele não remunera bem, né? Então, assim, de toda essa tragédia, você não acha que teria que ter mais jornalistas indo por esse universo da comédia, como você foi? Ou ter mais intercâmbio também com o teatro? Rafinha Barros é jornalista. Danilo. Mas tem a galera da comunicação que tá. Porque a vida deles é uma merda, né? Ajuda, né? Quem tem uma vida boa, a pessoa não vai ver piada em nada, né? Não vai. As vivências, né, cara? Já vai trazendo. E assim, pela parte de comunicação, da gente ficar vendo tudo que acontece no mundo, a gente acaba achando as notícias, essa notícia aqui dá pra tirar um material em cima dela aqui. Porque às vezes você consegue fazer uma pré-conexão de alguma coisa que aconteceu com outra coisa que você já viu, então você já começa a viajar, você vai criando uma linha de raciocínio em cima. Que às vezes você começa a falar, sei lá, de um acidente de carro, que é porque dá uma notícia lá que você viu, você termina contando a história da vez que você foi abrir o portão da garagem pro teu pai passou com o carro em cima do teu pé. Você vai fazendo as conexões, você vai puxando, você vai achando os punts ali no meio da história, conforme vai contando. Agora, eu falei dessa questão da ininterruptabilidade, né, de não ter intervalos. Agora, a gente tem o paradoxo do palhaço triste, né? Você nem sempre vai ser um cara engraçado todo dia. Você já chegou a passar por essa situação? Você vai na padaria, tá com a cabeça cheia, preocupado com algum boleto, a pessoa te encostar lá, conta uma piada pra mim, aí você normal. Tem que estar assim, não, peraí, hoje não tem isso, né? Não, porque você é refém do personagem. Porque a gente fica um pouco refém, porque às vezes às vezes meu pai não me chama mais de Wagner, meu pai também já começou a me chamar de Corumbá. Aí então, você falou, como assim? Na família. Não, você vai levando. A gente vai levando. Igual tinha uma parte de uma matéria que eu não uso mais, mas que eu falava, né? O duro de ser comediante é isso, que o pessoal chega pra você, conta uma piada.
e fica parando olhando vocês e fala, tá, e aí? Eu conto a outra. Cara, por que isso é só com a comédia? Chega pro prócto, então, né? Ele pede pra fazer um exame ali pra você, ele pede pro urologista, chega pro lutador de MMA, pede pra ele dar uma porrada na tua cara também. Pra ver como que é. Pra ver como que é. Toda vez, sempre é com a gente, sempre com a gente. Mas a gente vai levando na esportiva, cara. E vê aí, e também começa a explicar que não é bem assim. Sim, né? Sim. Ou até na hora dá pra tirar onda com isso, né? Sim, e isso acaba levando isso pro palco. O Corumbá tem algum limite, o personagem? Um dia ele vai embora? Como que você vê isso? Cara... Ele sendo parte de você? No início a gente fala, puta, no início a gente ficava, puta, até quando que o personagem vai ficar? Né? Você pode ver, teve a égua velha lá do Tatá, ela foi, ela voltou... Aí ficou numa outra repaginada. Dizem que o Tatá também vai deixar a TV, depois ele volta como égua velha e aí para outro apresentador. É uma coisa de louco ali, mas assim, é um caso sério, né? Porque ele sempre teve esse bordão, né? E depois quando ele trouxe a personagem, né? Não conseguiu matar o personagem. Né? E o cara foi embora. Que ainda foi bem sem querer, né? Que criou o personagem. Você lembra como foi? Porque tipo assim, esqueceram de passar parte do material para ele. E o cara que ficava ali atrás, ele morria de vergonha, ele não queria ir pra frente da câmera pra entregar um papel pro Tatá. Quando ele viu, tinha uma máscara de Batman ali, que tava solta ali. Ele pegou a máscara de Batman, colocou e entrou pra entregar o papel pra ele. Aí eu falei, puta, gostei. Aí de vez em quando o Tatá esqueceu alguma coisa, traz só coisa pra mim. Eu quero ir lá pegar a máscara de Batman, colocar e trazer. É um troço do dia a dia, simples, né? Só que uma vez, a máscara não tava lá, do Batman. Puta, e agora? Só que tinha a cabeça de égua. E aí? Meteu a cabeça da égua, entrou. E foi. Aí tinha o bordão que ele falava, que era, se não me engano, do avô dele, né? Que falava do vai cavalo, né? Que falava da égua velha, e daí pediu, não, agora você vai entrar. Aí ficou nisso, e surgiu a personagem. E da história em si, tanto é que eu não... É magnífico, ele se transforma também na hora que chega, né? Porque é uma outra mística, né, cara? Porque às vezes não é um personagem, uma persona. Sim. Né? Que a persona, ela é o princípio de um personagem, só que ela é muito mais superficial ainda, né? Ela é você enaltecer uma característica sua. Só uma, né? E a partir dela criar destaque. Né? Aí você pega, por exemplo, o Márcio Donato, dos Quatro Amigos, que a persona dele é a persona de Sepulto, né? Na hora do palco ele fica bravo, ele franze demais aqui e tudo mais, e ele leva aquilo. Mas ele não é exatamente aquilo o tempo todo. Sim. Ele tem a coisa de ser estressado. Só que ele vai lá e coloca uma lupa em cima daquilo. Mas a gente está no mundo dos arquétipos, né? Onde você também tem na imprensa gente que assume personagem, até se perde nele, fica refém daquilo ali. Acaba ficando fica cansativo, né? Aí fica, né? Puta, até onde vai isso? Agora, já o Corumbá, ele é um personagem tão rico que ele não fica refém do arquétipo, né? Porque ele não é um arquétipo, ele não cabe só no arquétipo. Porque daí... Ele é agente de lá. A gente foi se adaptando no decorrer do caminho, né? Porque no começo fica nessa, uma hora vão enjoar, uma hora o personagem vai enjoar, as pessoas vão enjoar do personagem e tá. Só que daí... Aconteceu o contrário. Aí foi o processo de adaptação, porque no meio do caminho a gente começou a criar quadros. Então já teve um período desses 10 anos que a gente tinha alguns quadros que, por exemplo, tinha a primeira versão, que a gente falava que as músicas que hoje fazem sucesso, já tiveram uma outra versão que não fez tanto sucesso assim. Então a gente fazia as paródias. Aí era eu e a Pedrita, a gente fazendo as paródias, aí cada semana um fazia uma paródia diferente. Então, hoje em dia o Camaro Amarelo fez sucesso. Mas ninguém sabe que a primeira versão, na verdade, não era um carro de sensação. Não era um Camaro Amarelo. A primeira versão era o Fusca Abacate. Aí tinha aí cantava, a gente ficava na rádio, cantava as versões e tudo mais. Então, a gente foi criando quadros no decorrer do caminho para trazer a galera. Tinha um quadro que era a aula de inglês. É inglês mesmo, porque ela ensinava tudo errado, né? Aí no final do quadro veio uma professora de inglês que explicava o que era certo. Tinha das enquetes também, que era fazia as enquetes, trazer, porque... Então, a gente foi criando mecanismos de trazer a audiência para dentro, né? E de transformar um programa numa conversa, né? Você ter os quadros valoriza mais o personagem também, né? Você não esgota ele. Porque aquilo lá, no meio de um pandemônio que é o programa, passa que aqueles 3 minutos são exclusivos da personagem. Então ela tem 3 minutos de todo mundo quieto para ela desenvolver a ideia. Daí a pessoa começa a comprar ideia, começa a mandar, na época da aula de inglês, o pessoal fala, qual que é o significado de tal palavra? Aí o pessoal começava a mandar. Falei, puta, beleza, aí a gente começa a pegar os significados e tal, então eu já sei que
os 4, 5 próximas semanas eu já tenho montado, porque Que tá rolando, né? que tá rolando, as sugestões que deram. Assim como a primeira versão. Pessoal, qual que é a primeira versão de tal música? Agora que a gente está muito de contar história no programa, o pessoal manda a história pra gente. Conta a minha história, só muda o nome porque isso daí pode dar problema pra mim. Aí vai lá, manda pra gente toda a história, a gente muda os nomes dela, tudo mais e tal, então já acaba criando a sensação que virou uma família o negócio, né? Sim, tá integrado, né? Se sente integrado, né? Não é aquela participação fria de, sei lá, ontem aconteceu a posse do presidente, o que você acha sobre? A pessoa vai lá, manda, obrigado pela sua participação. E segue. Não, a gente vai lá, se a gente acha que deve zoar a pessoa, a gente vai lá e zoa. Às vezes a gente tá falando do assunto, a pessoa manda nota de áudio sobre outra coisa, começa a brincar. Gente, já falei pra vocês, no dia que vocês beberem, não manda mensagem bêbada no programa, porque dá nisso, olha aí, ó. A gente tá falando aqui sobre Fusco Mineiro que mandar bom dia. Tá bêbado que tá esse cara. E é de manhã, né? É, de manhã. O cara tá virado. Não, já aconteceu da gente dar bola fora nisso. Eu e a Pedrita. Porque tinha o cara que ele mandava a participação, já falando mais assim, e ele falava mais arrastado, mais demorado. E a gente foi brincar, né? Gente, não manda mensagem bêbada e tal. Ele mandou só pra gente, ele mandou, não vou colocar no ar, mas escuta a mensagem. Aí ele mandou a nota de áudio depois. Eu não tô bêbado, eu fiz tráqueo. Caralho! Cara, a gente zoando, cara, brincando, e você vê, ele já se sente tão em casa que ele falou assim, não precisa expor, tipo assim, eu entendi, mas eu só falo assim por causa disso. Não, beleza, Marcelo. Vale tudo. Vale tudo, mas ele mesmo já entra na onda, ele mesmo. Eu não bebi hoje, mas eu acho que... Daí ele vai lá e segue na participação. Você vê, é se sentir família. Sim. Fazer com que as pessoas se sintam em família. E a gente está no interior, favorece isso também, né? Porque em São Paulo, por exemplo, tem um pouco isso, porque tem um monte de rádio, né? Então as rádios acabam dominando. Aí que é a massa da internet, né? Que a internet possibilita isso. Por mais que tenha o sinal da rádio chegando em Aquidauana, como agora a gente tem a questão do vídeo também, então facilita também a chegada do vídeo, mas também não é em todo o bairro de Aquidauana que chega o sinal da rádio. Não, e o vídeo foi para vocês um teste também, né? Porque revoluciona totalmente a forma de se comunicar, né? A câmera ligou ali, para você também ficar à vontade com aquilo ali. Tudo que a gente usa ali, na verdade, questão de software, como que é feita a parte dos clipes e tal, é inédito no Brasil. Já tem outras rádios que já faz tradução de vídeo e tudo mais e tal, mas aquilo que a gente usa ali na Blink, não tinha rádio no Brasil que usava ainda. Então ainda tem uma questão de que uma rádio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi ser tão vanguarda assim, né? Foi ser vanguarda. Que daí, tem coisa que veio da Europa, tem coisa ali que a gente usa que é coisa da Europa. Então os programas o programa que a gente usa para pôr a rádio no ar, que muitas rádios usam, aquela questão do pulsar, ele não estava preparado para o mecanismo que a gente usa hoje na rádio. Caramba! E a empresa se adaptou, tudo mais, foi chegando no meio tempo para falar, a gente consegue trabalhar assim. Beleza, o sistema também dá para trabalhar assim. Beleza, então assim que a gente vai tocar o barco. Então, uma empresa que atende o Brasil inteiro... Tem que fazer essa exigência aqui, né? Para atender Mato Grosso do Sul. E assim, acaba sendo públicos diferentes, né? O público da internet com, às vezes, o público que está ouvindo a rádio no carro. Porque daí... Nem sempre que está no carro consegue interagir, né? A rotina é diferente, né? A rotina do que eles estão fazendo no momento, o tanto que eles estão desprendendo de atenção para aquele momento é diferente, né? E agora, puxa, a gente está aí, agora a gente conseguiu alcançar só na plataforma de vídeos da rádio mais de 1,5 milhão de acesso mês. É muita coisa, é muita coisa. Isso são números de TV aberta. Se quiser, a TV aberta funciona. Cara, mas assim, e agora chegando muita coisa assim de... Galera, estou acompanhando vocês aqui na programação, estou aqui em São Paulo, estou aqui no Rio Grande do Sul. Daí a gente começa a brincar com os programas desses lugares. Eu sei que, no meu horário, eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem a Hora do Ronco, que é da Band, que é um programa que teria uma proximidade com a gente por trabalhar humor, também ter personagem e tudo mais,
Porque daí a pessoa manda pra gente, tô estudando vocês aqui em São Paulo, chupa a hora do ronco! Aí começa a brincar, então começa a fazer integração também com as outras praças, né? Sim, sim. Pô, na própria comédia stand-up, cara, a gente fazendo essas parcerias com as produtoras, né, tanto com a Esparta com a Realiza, a gente conseguiu, com o Quase Stand-up, fazer dobradinha com eles. O cara tá trazendo, por exemplo, o Léo. O Léo trouxe o Igor Guimarães para fazer show no teatro, fez dois shows no teatro cheio, mas no dia seguinte o Igor fez com a gente no bar. Ah, entendi. Aproveitou a vinda, né? Aproveitou a vinda. Só que daí a gente faz aquele esquema, né? A gente só vai vender no bar quando lotar o do teatro. Então a gente também vai ajudar, tipo, mais do que a gente ajuda, a gente vai ajudar mais ainda também na divulgação, na venda dos ingressos do mais. E as pessoas se ajudam muito também, né? Isso que é legal. Né? Cara, assim, e tem assim, a gente... Qualquer região do Brasil a gente tem esse. A gente começa a conhecer os comediantes de fora também de uma outra forma, né? Que a gente fez isso com o Igor, ano retrasado, 2021, novembro de 2021. Aí em janeiro do ano passado a gente foi para São Paulo porque o Mânica ia gravar um podcast. Deu Mânica, tô indo lá gravar um podcast, tá? Bora? Aí eu e o Igor, a gente tá de fora, bora. Aí foi nós três lá. Daí a gente ligou pra produtora do Igor. A gente tá indo em São Paulo, a gente fica sexta, sábado e domingo e tal. Ele, não, beleza, vamos ver pra vocês fazerem show aqui. Daí ela pegou e falou pra mim, fala com o Luiz, ele vai ter show no sábado, Luiz França, né? Ele vai ter show no sábado do Brasil, né? Aí mandei mensagem pro Luiz, ele, não, beleza, não, o Vivi já falou comigo, não, vai lá sábado no Beverly, faz show comigo com o Diogo Portugal, que era o Dinossauros. Aí fui, participei com ele lá e tal. O Mano já estava acertado também de participar com o Igor Guimarães no domingo, no Comedy Sampa, no Sampa Comedy. Aí, no dia do show, no domingo, daí a Vivi chegou pro Igor, que foi trabalhar com a gente, o Igor Alexandre, falou, dá pra você participar também aqui, participar da abertura e tal. Eu falei, puto, beleza. Só que domingo tava chovendo pra caramba, em São Paulo. Chovendo, e o Igor Guimarães demorou pra chegar. Caramba. Então o show ia começar atrasado, só que tem um horário pra entregar o comedy. Daí a Vivi falou, cara, eu já tinha acertado com o Mânica, Igor, não vai dar mais pra você participar, que a gente vai começar atrasado, vai demorar para entregar o comedy e tal. Aí o Igor Guimarães estava sentado do outro lado do camarim. Ele falou, por que ele não vai participar? Ele falou, não, que a gente vai começar atrasado, senão não dá tempo, né? Por conta do tempo tem a abertura do outro, tem mais o tempo do solo e tal, não vai dar tempo. Ele falou, não, eu tiro o tempo do meu solo, deixa ele participar. Caramba, top, hein? Pode, você já gosta do trabalho do cara, você já admira o cara. E você vê a postura como artista, pô, né? Cara, quem que tiraria? Não é todo comediante que tiraria. Impressiona a performance, né? Também bastante, né? Cara, aí você ganha de um outro nível, né, cara? Então, tipo assim, o Igor Guimarães é um cara que a gente, do Quase, cara, a gente tem uma gratidão eterna para ele, né? Com ele, com a Vivi, que é a produtora dele também, por terem comprado a ideia. Porque foi a primeira parceria com o Nacional que a gente fez. Né? Porque parte do cachê que a gente tira como Quase Stand-up, a gente faz o nosso caixa. Tipo assim, a gente não tira, deu, sei lá, vamos falar baixo, 300 reais, nós somos 100 reais pra cada um, acabou. Não, vamos, beleza, e tem mais o caixa. Porque daí, a gente vê que às vezes o lugar não tem um microfone legal, a gente comprou um microfone. Então, é todo um trabalho de afirmação, né? A gente tem um palco móvel. Se precisar precisar colocar o palco, a gente tem. A gente criou o nosso material. Entendi. Pra fornecer pra gente, aqui a gente falou, pra gente conseguir levar a comédia em todo espaço. Né? Aí a gente chegou pra eles e, eles não conheciam a gente. Quando a gente foi falar com eles vocês topam ficar um dia mais pra fazer com a gente no bar? Daí ele falou, mas tem que ver também com o Léo, que a gente tá indo por conta da produtora, tem que ver se ele vai se importar ou não. Aí foi falar com o Léo, não tem problema não. Pô. Olha só. Não tem problema não, a parceria, da parceria que a gente já tem com as produtoras, né? Então, daí ficou esse um dia a mais, né? O Léo também dando suporte pra gente nesse dia a mais aí, porque tem toda uma outra logística que trabalha, né? A gente entra, começa a fazer parte da logística da empresa também, né? E eles ficarem com a gente aqui, aí pega a troca de ideia e tudo mais, fizeram com a gente. No mês seguinte, era o Diogo Portugal que ia vir pra cá. Tipo, vamos tentar fazer com ele também? Vamos. Aí vamos conversar com a Ana. A Ana é a esposa do Diogo, ela que é a produtora dele. Ana, a gente tá aqui de Campo Grande, a gente tem um projeto assim e tal, eu queria ver se vocês ficavam um dia a mais. Aí falou, não, eu já tô sabendo de vocês.
Olha só que legal. A Vivi do Igor contou pra gente, falou que vocês atenderam super bem, o evento foi super legal, muito bem organizado e tal. Só deixa eu ver porque ele tem agenda da Praça Nossa, de gravação. Deixa eu só ver se não vai bater. Aí o Diego Portobello só não fez com a gente porque ele tinha gravação da Praça Nossa. Mas já sabia. Mas já sabia. Próxima vez, por exemplo. Tanto é que daí ele falou assim, não vou, cara, gurizada, eu não vou conseguir fazer com você, mas me comprometo de vir numa outra época aí pra fazer com vocês, mas faz o seguinte, vamos lá no meu show, vou deixar o nome de vocês na portaria, vocês são meus convidados, no final do show sobe lá pra falar comigo. Olha que Eles massa. trocam uma ideia, daí ele pegou, daí falou, eu vou gravar um vídeo genérico, daí vocês usam quando vocês quiserem pra fazer divulgação e tal. E a pandemia, como foi pra ti nesse período? Porque com isso tudo ficou meio sob cheque, né? Ixi, a gente chegou de fazer show Pendurado. virtual. Virtual adiantou? Como que era a experiência? Cara, é esquisito. É esquisito. Além da distância, tinha a tristeza das pessoas também, né? A gente fez evento corporativo à distância. Que imagina, só que daí, às vezes, porque, por exemplo, aí vem um outro lado também. Que além de tudo, eu ainda sou síndico. Sério? Sério. Mas é de um lugar grande, assim? 192 apartamentos. Meu Deus do céu, quem crê, hein? Aí, por exemplo, aí o pessoal fala assim, vamos fazer assembleia virtual. Eu falei, gente, vocês não têm noção da internet que vocês precisam ter para participar. Uma coisa é você fazer uma videoconferência de 5 pessoas. Sim. Outra coisa é você fazer de 10. Outra coisa é você fazer de 20. Filho, para participar ali do evento corporativo, que foram 55, 60 pessoas participando, a internet já teve que ter mais de 500 mega Nossa Senhora. para sustentar. E aí Só que a gente está claro. falando isso do tempo da pandemia. O material que as empresas forneciam na época era tipo, os maiores de 100, 200, o 500 era empresarial. Hoje já tem pacote de 1 GB, 900 mega, residencial. Mas, em 2020, 2021, não tinha. Não tinha, né? E era uma necessidade que também E é uma ninguém necessidade, esperava, né? E às vezes e nem todo mundo que estava participando da empresa lá, cara, que foi muito legal o evento que eles fizeram, que, por exemplo, eles fizeram como se fosse um happy hour para eles, então a empresa mandou um kit churrasco para casa de cada funcionário. Puta, muito bom isso aí. Aí então daí, o acordo era, é para todo mundo fazer no quintal, para estar participando, porque vai ter os guri que eles vão fazer a abertura do evento, aí depois vai ter o presidente da empresa que vai estar falando, e depois vai ter um workshop do cara ensinando a fazer churrasco com o kit que a gente mandou para cada um. Que legal. Cara, foi um evento totalmente diferente, velho, totalmente diferente. E eles pediram, não, pode fazer aí 1 hora de material. Caramba, criativo, Cara, né? Nossa, 1 hora, um solo. É. O tempo do show normal. Só que daí, só que quando você tá pessoalmente, você tem um aplauso, que leva um tempo. Você tem a risada das pessoas, Não, é mais que coletivo. leva um tempo. Agora, só na internet, filho. Por mais que você esteja vendo que a pessoa tá rindo, só que não é a mesma coisa, que a pessoa tá rindo, só que o canal de áudio dela tá fechado. E tem a questão do controle do tempo, né? Você perde a noção do controle do tempo. Puta, né? cara, aí é 1 hora de batidão mesmo. Você fazer, nossa, é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. A gente ainda fez só a distância aqui. Mas é uma experiência ótima, né? Que a gente não sabe também porque aí quando ela vai se repetir depois, né? Aí que vem a parte do rádio que me ajudou. Ah, sim. Porque o rádio já fica isolado Porque lá. no rádio já fica isolado. Então eu já fico conversando com as pessoas ali, sem ter a reação da... O rádio, você acha, hoje, é o instrumento mais moderno de comunicação que a gente tem? Porque falava, eu lembro na minha época de faculdade, 2000, alguma coisa, falava, o rádio vai morrer, o rádio não sei o quê, falava-se desses riscos, né, da internet. E Aí aí sempre é o contrário. Sempre o jornal vai acabar, o rádio vai morrer, O porque jornal vem a impresso aí, televisão. agonizando, mas está vivo. Mas né? tá vivo ainda. Isso. Né? Mas igual o historial de livro, né? Então fala, o livro vai acabar e tal. Mas agora veio os Kindle, os livros digitais e continua aí. Sim. Né? Eu falo que a palavra-chave da comunicação é adaptação. Adaptação e chegar, né, a mensagem. Olha, obrigado, valeu, excelente a conversa, obrigado demais e especial por ser a primeira de 2023, né? Que venham muitas aí pela frente, que precisar, a gente está sempre à disposição. Valeu, parabéns por ser embaixador de Corumbá. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br, tem lá no YouTube os cortes, entrevistas completas e também muita coisa na rede social, no Instagram, no Facebook. Até a próxima.